na nossa melhor hora. Não porque é a última, mas porque essa palestra nos estimula a nós buscarmos sim a nossa felicidade. Vamos então ver qual o objetivo de cada indivíduo na Terra. Todos estamos aqui para uma coisa só: alcançar a felicidade. Qualquer pessoa aqui na plateia que nós buscássemos perguntar qual o teu maior objetivo aqui? Buscar a felicidade. E esta felicidade está nos diferentes lugares. Para alguns é ter uma família sem problemas, para outros ter uma belíssima casa, outros aqueles carros que disparam em velocidades acima do que permitido, e para outros ainda é viver no corpo. Com certeza, viver aqui é uma bênção, é uma bênção. É a segunda vez que nós aqui estamos e conseguimos fortalecer essa nossa visão do que é estar num lugar abençoado, porque a própria natureza, que é a expressão de Deus, nos dá tantas belezas. Então, às vezes, nós não nos apercebemos disso. E mesmo no Porto, para surpresas de vocês, que eu sei que não é daqui, mas haverá pessoas infelizes. Mesmo nesse local tão abençoado, as pessoas não se dão conta de que talvez coloquem a felicidade em lugar onde não estejam. E nós, erradamente, em vez de trazermos a felicidade até nós, colocamos a felicidade em lugares que às vezes são inacessíveis. Então, o que é essa tal de felicidade? Por definição, é estado de perfeita satisfação íntima, é uma aventura, uma beatitude, é uma busca de estar plenamente em contato com esta aventura. Então, isso é mais do que um estado externo, é um estado interno. E assim, felicidade ou infelicidade não resultam das circunstâncias, mas depende das nossas escolhas conscientes ou não. Porque aqui, quem bateu essa foto era eu, e portanto estava com esses dois amores. Mas eu poderia não estar com eles e terei que me manter nesse estado de beatitude, de boa-ventura. Porque é uma escolha do indivíduo. Nós devemos fazer essa escolha. Nós devemos buscar essa felicidade aonde nós nos encontramos. Então, trazermos a felicidade até nós, buscarmos dentro de nós, mesmo diante de uma enfermidade, diante de um contratempo, diante de uma situação, eu estou buscando essa felicidade. Mas o próprio Cristo nos disse que a felicidade não é deste mundo. Então, o que nós estamos aqui buscando? Ora, como a felicidade é o estado que todos nós buscamos, então ela já faz parte de uma lei divina. Tudo que é divino é espiritual, não é da matéria. Então, a felicidade não é deste mundo material. A felicidade não é deste mundo do egoísmo, do orgulho, da busca pelos bens materiais. A felicidade é muito maior do que isso. A felicidade é estar com aqueles que nos amam e que nós os amamos. A felicidade é compreender que se eu tenho um filho difícil, eu tenho que fazer um esforço maior. Se eu tenho um marido difícil, este marido está me servindo de professor para brotar a minha paciência. Se a minha esposa é uma esposa deslocada, talvez eu em outra possibilidade reencarnatória também negligenciei essa esposa. Então era necessário virmos juntos para afinarmos a nossa ação. Então a felicidade
gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os benfeitores respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Depende de cada um de nós. Nós vimos hoje de manhã que nós fazemos o colapso quântico. Nós escolhemos naquele leque de possibilidades que o universo nos dá o caminho que nós queremos. Nós buscamos a nossa trajetória. E assim nós vamos ver o que Kardec escreve. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde o coloca seu grau de adiantamento. A felicidade prende-se às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio onde se encontram. Assim é, pois, por toda parte onde haja espíritos capazes de serem felizes, nenhum lugar lhes está assinalado no universo. Nós vamos ver aqui Kardec nessa obra monumental, que agora em agosto estará completando 150 anos de publicação, O Céu e o Inferno, vai nos trazer isso. Então, eu parto amanhã do Porto entristecida, mas serei feliz também no meu Rio Grande do Sul, porque estarei em conexão quântica com todos vocês, e isso vou alimentando o meu estado interno. Eu não preciso estar em determinado lugar ou com determinada pessoa para me sentir nesse estado feliz. Portanto, o melhor momento para sermos felizes é o agora. Não é amanhã, porque eu não sei se eu vou ter com essas pessoas de hoje. E não foi o ontem, porque o ontem já passou. É o agora. Nós sabemos que por misericórdia, Deus nos dará infinitas reencarnações ainda, até que sejamos plenamente perfeitos e plenamente felizes. Porém, hoje nós somos a somatória de todas as nossas experiências. E a doutrina espírita nos mostra que nós não retrogradamos, que nós não evoluímos. A lei é de progresso. Então, por pior que eu seja hoje, eu já sou a melhor forma espiritual do que eu já fui. E se hoje eu já não sou boazinha, imagina que eu já fui. Então é preciso que nós busquemos hoje o momento de sermos felizes. Lembrando de que todos nós somos únicos, que nós temos as nossas experienciações únicas. Nesta frase conseguimos compreender bem. Jung nos disse que nós nascemos originais e morremos cópias. Por quê? Porque nós somos únicos, criados por Deus, simples e ignorantes, todos no mesmo ponto. Mas por esforço próprio, cada um vai se evoluindo. Então nós somos únicos. Mas nós queremos ser felizes com o corpo da Gisele Bündchen, os lábios da Angelina Jolie, a fortuna de não sei quem, os bens materiais, e assim vamos querendo ser outro e não nós. Nós precisamos entender que apesar de nós sermos ainda esses, nós podemos ser felizes o tanto quanto se pode ser feliz num planeta de provas e expiações, que é recheado de momentos felizes. Nós não temos a plenitude da felicidade. Eu era tão feliz quando eu era criança, mas o teu período de criança passou. Eu era tão feliz quando eu era ainda estudante. Que bom que foste feliz. Mas agora, como profissional, também pode ser feliz. Mas eu era tão feliz com meu marido antes dele morrer. Mas que pena que tu não lembres que ele não morreu, ele continua vivo. E essas conexões que nós aprendemos a fazer, podemos fazer com quem partiu antes, sim. Nós sabemos que os
depois da partida das mulheres. Mas nós, mulheres, fazemos a conexão tão rápida que sabemos que eles estão vivos e nos mantemos bonitas, saudáveis. Tem mulheres até que ficam mais bonitas depois do que durante. Mas sabe por quê? Eu explico. É porque elas fazem a conexão certa. Eles já estão no mundo melhor. Então essa conexão alimenta a mulher. Não é por outro motivo. Então nós temos que lembrar que nós somos únicos mesmo. E eu vou batalhar a minha felicidade. Não a custas de qualquer preço. E sim me enriquecendo dos bens espirituais. Jean-Yves Leloup criou uma frase maravilhosa, uma palavra maravilhosa, a normose. Normose é um conjunto de conceitos, de definições, de crenças padrão e que trazem infelicidade. As pessoas têm que se vestir todas iguais, as pessoas têm que ter o mesmo padrão, o mesmo carro, a mesma casa, a mesma escola. O que é isso? Isso é a massificação. Se eu sei que eu sou único, eu não posso esperar ser feliz quando eu tiver o carro do outro, a esposa do outro, o marido da outra, a roupa. Não, eu vou ser feliz porque eu vou batalhar pela minha felicidade. E não vou deixar entrar nessa condição de clichês. Eu vou ser feliz quando eu tiver. Imaginem, eu tenho 58 anos. Até agora não tive o corpo da Gisele, não vou ter mais. Se eu tivesse fixado a minha proposta de felicidade num corpo perfeito, eu estava muito triste e não extremamente alegre como eu estou. Então nós precisamos nos utilizarmos do pensamento. A felicidade é íntima e deve ser construída todos os dias, através do pensamento e da vontade. Nós temos que buscar para nós o que nos faz feliz. São compulsões às compras ou é eu olhar um pôr do sol no Rio Douro, que deve ser algo maravilhoso? O que me faz feliz é eu assistir aqueles documentários horrorosos da televisão, mas eu tenho que estar conectada, porque imagina se alguém me perguntar se eu vi que morreram 300 na Indochina. Olha, se me dá mais felicidade eu ler um livro de poesia, vamos buscar aquilo que nos preenche o espírito, porque estes preenchimentos é que geram os nossos pensamentos. E são os nossos pensamentos que fazem as conexões. Então, o pensamento é um atributo do espírito e não produto do cérebro físico, nós já vimos aqui. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquire ou conclui, ele está criando. O pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Tudo está entre aspas, porque nós tiramos das obras de Allan Kardec. Então, o pensamento é essa energia que expressa os nossos sentimentos e desejos. Nós emitimos para o cosmos aquilo que de mais profundo nós sentimos. E este pensamento, ele se fotografa, ele é emitido para o cosmos, nos encharca na forma de partícula e é emitido na forma de onda e alcança distâncias intergalácticas, que já vimos que isso é nos trazido pela ciência. Então, a matéria mental é uma criação da energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação da energia do universo. Então, somos nós a estarmos nos conectando com esse universo, com as mentes boas, com os benfeitores, como eu pedi antes. Os benfeitores estão aqui. Quem quiser que veja, quem tiver olhos de ver. Mas estão aqui, nos tratando, nos intuindo, nos orientando, porque eles sabem dessas
momentos de prece, de oração, de pensamentos elevados, para entrarmos em sintonias com Ele. O poder do pensamento todo mundo já sabe, mas vem de tempos do antigo Egito, onde se dizia Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, um grande líder do povo egípcio do Egito Antigo. O todo é mente, o universo é mental, o universo é uma criação mental mantida pela mente do todo. Nós estamos interconectados. Isso aqui tem uma idade de 4, 5 mil anos antes de Cristo. E hoje a física quântica nos mostra que tudo está conectado. Que nós nos alimentamos das energias que vibram da mesma maneira que nós. Então, esta formação dos pensamentos é importante. André Luiz nos traz em Evolução em 2 Mundos. Por intermédio do nosso centro coronário, que é um centro de forças que nós temos no alto da cabeça, a mente administra o seu veículo de exteriorização, o cérebro, utilizando-se a rigor do centro cerebral, que recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos e implementos do corpo por que se expressa. É a mente no comando que capta e que distribui para todo o organismo através do cérebro como nós vamos nos expressar. Então, por isso que os antigos diziam que os olhos são as janelas da alma. Porque por mais que eu fale que eu esteja bem, se o meu olhar é triste, eu estarei denunciando uma pessoa com sentimentos tristes. E assim sucessivamente. Eu posso estar em silêncio, mas com alegria no olhar, que quem pode me identificar sabe que eu estou numa condição de felicidade. Pensar é criar. Quem já não ouviu falar no efeito placebo? Nós, nesta conexão com o médico quântico, nós recebemos do médico, às vezes, drágeas que não vão ter a ação farmacológica que o médico está nos indicando, mas nós pensamos que sim. E tomamos aquilo como realmente o remédio que vai curar as nossas dores. E assim é. O efeito placebo é o próprio efeito do processo de conexão quântica. Nós entramos na sintonia daquele médico que quer despertar em nós a cura, mas ele sabe que não cura ninguém. Então ele diz: este remédio vai curar as suas dores, vai aliviar a sua problemática, vai aliviar a sua aflição. E nós estamos na certeza que aquele médico realmente está se importando com a nossa dor. E o que a gente faz? A gente toma o remedinho e se sente aliviado, se sente acarinhado. Aquele médico acertou. Aquele médico acertou. Quando nós vamos falar para o médico que o remédio fez bem, nós vamos ver que o médico diz sim, é um remédio de última geração, mas que no interior ele sabe que o que fez bem foi aquele contato de olho a olho com aquele paciente. Ao contrário, aquele médico que nem olha para o seu paciente, que nem toca, ou aquele paciente refratário que não acredita em nada, não adianta aquele médico lhe trazer realmente o melhor tratamento de última geração, porque para aquele paciente não vai adiantar. É aquele paciente que entra no consultório e diz assim: doutor, ninguém consegue descobrir o que eu tenho, ninguém consegue resolver a minha dor. Ora, ele já fez a conexão quântica negativa. Em vez de dizer: eu tenho certeza que o senhor vai resolver a minha problemática. Nós temos que nos comportar como agentes criadores do pensamento, porque essas formas que nós emitimos para o mundo espiritual, elas ficam como que coladas no nosso perispírito, aquele corpo espiritual que a doutora Paula
pela manhã. O pensamento cria imagens fluídicas que se refletem no envoltório perispiritual como num espelho, e aí toma um corpo e se fotografa de alguma forma. São assim que os espíritos desencarnados nos conectam. São assim que eles nos leem, nos identificam, porque os nossos pensamentos criam formas, e essas formas aderem ao nosso perispírito. E é assim que nós nos conectamos com quem quer que seja no universo. Como os físicos dizem, não há distâncias nem intergalácticas que o pensamento é impedido de atingir. Assim, se estabelece a lei das sintonias, onde nós vamos fortalecer aquilo que emitimos com o pensamento de outros tantos que se vem acoplar. Então, isto é fundamental. Sou eu que jogo para o universo a possibilidade de ser feliz. Sou eu que quero ser feliz. Então, aqueles benfeitores que entendem dentro de mim a vontade sincera, o desejo de me melhorar, eles vêm fortalecer essa ideia. Da mesma maneira que aqueles indivíduos que jogam para o universo, que não valem nada, que não são felizes, que não querem viver, são fortalecidos pela lei de sintonia a este mesmo tipo de pensamentos. E assim, elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si campo de vibrações impulsionados pela vontade. São esses campos energéticos que estabelecem uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente, que é o que nós chamamos de psicosfera mental. Nós criamos campos energéticos que são utilizados nos diagnósticos que o Vittorio se referiu antes. São esses campos energéticos que são polarizados no PET scan, nos exames de energia atômica. Por quê? Porque nós emitimos essas vibrações. E nessas emissões as pessoas nos identificam. Vocês também identificam. Quantas pessoas a gente abraça e quer ficar naquele abraço horas? Tem outras que a gente vê de longe e atravessa a rua para não ter nem que estender a mão. Isto são os campos da nossa psicosfera, que são resultados da emissão dos nossos pensamentos. E as nossas células se alimentam. Nós vimos que nós, antes de emitirmos, nos encharcamos. Então, as células não só se alimentam de alimentos, mas se alimentam também dos nossos pensamentos. Isso, a psiconeuroimunoendocrinologia já estabeleceu muito bem na década de 70, com o Dr. Robert Adler, um psicólogo, um neurocientista, que verificou que os nossos sistemas imunológico, neurológico são conectados. Então, tudo que eu mandar de comando para a minha psique, eu vou ter o resultado. E ele diz assim, que a psiconeuroimunologia investiga as relações entre o comportamento, fatores psicossociais e os sistemas nervoso, endócrino e imune com as doenças. Cada sistema afeta os outros, estimulando ou inibindo processos à distância no organismo humano. Então nós vemos indivíduos que tiveram uma decepção muito grande, que amealham aquela decepção e dão um comando para as nossas células. Quer viver, vive, não quer, não vive, não interessa mais a vida. O que as células fazem? Recebem os comandos mentais através dos sistemas endócrino e imune e não mais se importam em nos defender. Então parece de ver um trabalho
palestrante também, o Rogério, que ele diz: daí a célula do sistema endócrino programada para defender, passa ali uma célulazinha do câncer, que nós todos os dias produzimos células cancerosas, mas o nosso sistema retira da corrente circulatória. Passa ali e ela diz assim: escuta, é para te defender ou não é? E a gente lá, muito decepcionada, diz: ah, deixa de lado, não quero mais viver. Meu marido morreu, perdi o emprego, perdi a minha mãe, perdi meu filho, que me interessa viver? Deixa estar. As nossas células são os seres inteligentes em menor escala do nosso organismo e recebem o comando do cérebro, que recebe do espírito. Então nós precisamos ver como nós estamos alimentando as nossas células, porque a ciência já comprovou que as nossas células, além do alimento físico, se alimentam dos nossos pensamentos. E olhem o que André Luiz já nos trouxe 20 anos antes da psiconeuroimunologia. Os bióforos são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma e através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo saúde ou doença. Os bióforos são as pequenas unidades que recebem o comando e que atuam no citoplasma da célula, dizendo: vamos produzir defesa, vamos produzir defesa. O nosso chefe lá em cima mandou saúde, então eles têm que produzir defesa. Ou assim: ah, não vamos trabalhar. O cara lá de cima diz que tanto faz, diz que não tem mais vontade de viver, diz que agora a vida não tem mais sentido, entra num processo depressivo e desenvolve um cancro logo ali. Então a doença, às vezes, não é kármica. A doença, na maioria das vezes, é produção do nosso pensamento, do nosso direcionamento para essas células. E a doutora Kenzie Pert, uma bioquímica falecida recentemente, ela, neste grande livro, vai nos mostrar as moléculas das emoções. Ela pesquisava no laboratório que substâncias são essas que determinadas emoções causavam a produção de saúde ou de doença. E ela, então, descobre os neuropeptídeos, que são a ponte entre o mental e o físico, e são agentes de informação. São os reguladores das emoções que os seres humanos sentem. Os neuropeptídeos são as substâncias químicas, porque no nosso organismo tudo é químico. Mas como que o espírito faz essa conexão? Mandando a produção da substância química, que daí será liberada no nosso organismo, produzindo ou a saúde ou a doença. Aqui alguns dos neurotransmissores: adrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, adrenalina, o gama e os neurotransmissores opioides. Hoje já se conhece em torno de 80 neurotransmissores. E eu disse, um dia nós vamos conhecer as amorinas, que são produzidas quando a gente dá amor, ou as odeinas, que são produzidas quando nós emitimos pensamentos de ódio. Porque é uma questão de nós irmos descobrindo aquilo que a ciência vai vindo revelando para nós e que nós, na prática, já sentimos. Então, as três maiores forças da alma: o sentimento como força afetiva, o pensamento como força criativa, que nós já vimos. Então, falta uma: a vontade como força efetiva. Não adianta eu sentir, pensar e não agir. Então, nós precisamos da vontade. A vontade é a faculdade de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Firmeza moral, determinação, desejo
intenção o ato de querer. Porém, a vontade, segundo a doutrina espírita, é o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. Aí nós vamos ver o que Kardec quis dizer. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Nós, espíritos imortais, quando encarnados, somos dotados de mãos, mas ainda temos o pensamento e a vontade. Então nós temos as ferramentas para essa construção da felicidade, para construirmos esses nossos estados felizes, se não plenamente felizes, porque ainda não habitamos um planeta plenamente feliz, mas para buscarmos essa felicidade de acordo com o máximo de condição que podemos ser felizes. E Kardec vai nos preencher nos seus questionamentos. Ele disse assim: poderia o homem, pelos seus esforços, sempre vencer as suas más inclinações? Porque nós sabemos que nós trazemos essas tendências más que nos impossibilitam de sermos felizes. Então nós dizemos: mudar é tão difícil, tem que fazer tanto esforço. E Kardec já fez essa pergunta: será que nós poderíamos sempre vencer os nossos maus pendores? E os benfeitores dizem sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Eu queria ter um corpo de Gisele. Malhas? Faz dietas? Exercita-te. Só querer, só pensar não basta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí nós precisamos compreender como é que eu posso fazer um esforço para hoje ser feliz. Mas eu vou ter muitas encarnações. Vai, mas não sabe se essas muitas serão com essas chances que nós temos hoje. Não sabe se serão com esses mesmos espíritos, porque nós só reencarnamos quando temos pleno êxito de vitória. Quando nós temos chances de sairmos daqui exitosos. Às vezes não nos esforçamos e saímos derrotados, mas só reencarnamos. Há um planejamento tão detalhado que só viemos para cá quando nos capacitamos muito bem, assessorados pela família, pelos benfeitores, assessorados para vivermos em lugares onde aquilo que precisamos mudar vem à tona, para que a gente se veja diante das nossas dificuldades. Então nós precisamos sim fazer esse esforço. E daí? É possível programar a felicidade? Sim. Minimizando os aspectos negativos da vida, focando apenas o lado positivo, tendo coragem de lutar para ser feliz. Nós precisamos ter coragem de esquecermos o homem velho que somos, para buscarmos o homem novo que queremos ser, para deixarmos de nos preocuparmos tanto com as alegrias da carne e buscarmos as verdadeiras alegrias do Espírito. São essas que nós vamos levar, mas é preciso ter essa coragem, é preciso eu me despir das minhas máscaras, é preciso eu buscar saber quem eu sou, saber qual a finalidade da minha vida. Eu estou aqui para quê? Para sofrer? Eu estou aqui para me aliar bens? Eu preciso fazer isso, eu preciso ouvir os meus sentimentos, eu preciso buscar dentro de mim qual real é o meu sentimento. Eu não tenho mais que usar as máscaras da alegria, da tristeza, conforme os estados sociais ou os ambientes onde eu for habitar. Eu tenho que saber como que está o meu sentir, porque o sentir gera o pensar e o pensar faz a conexão. Então, de acordo com o que eu sinto, eu sei quais são os meus pensamentos, e conforme eu pensar, eu sei com quem eu vou me conectar. Muito fácil. Hoje todo mundo aqui vai sair
tranquilo, sabendo as conexões com quem quer fazer. E é assim que nós vamos amealhando estados cada vez mais felizes. E a gente sabe, as pessoas às vezes, com muito menores condições que nós, são plenamente felizes, com vidas árduas, com problemas grandíssimos, que às vezes a gente tem até vergonha de dizer dos nossos problemas. Por quê? Porque nós fazemos essas conexões. Será que está certo? Eu busco que o outro mude, mas eu tenho que eu mudar. O outro só muda depois que ele quiser mudar. Quem pode mudar sou só eu. Então eu tenho que reprogramar o meu cérebro. Eu tenho que fazer essa programação. E não é fazendo uma faxininha. Eu tenho que fazer essa reprogramação. Para isso é preciso substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Aquele poder do pensamento que é conhecido da área mística e que a física quântica resgatou para a ciência, é o nosso norte. Mas quando a gente senta na frente da televisão, os noticiários são só negativos. Use o controle, troque de canal. Desligue, coloque uma música, abra um livro, faça as suas conexões. Se você está diante de uma situação afetiva, pare um pouco, pense, faça uma prece, busque a conexão do seu anjo de guarda. Todos nós temos, não são só as crianças, todos nós temos um anjo de guarda que aceitou a tarefa dada por Jesus para nos reencaminhar para o caminho do bem. Então ele nos conhece muito mais que nós mesmos, porque ele nos conhece verdadeiramente e às vezes nem nós nos conhecemos. Então nós temos que fazer essa conexão. Essa conexão positiva só se dá quando nós emitirmos conexão positiva. Nós temos que aprender a nos amarmos. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas se eu não aprender a me amar, eu não vou amar o próximo e muito menos a Deus. Então eu tenho que começar aonde eu estou. Eu tenho que aprender a amar. Então quanto mais nós aprendemos a nos amar, mais nós nos desvinculamos de coisas que não são saudáveis. Da idade, do peso, da conta bancária. Eu preciso dessas coisas, mas essas coisas não são fundamentais na vida. Eu tenho que gostar de mim, apesar de eu ser gorda, apesar de eu ser difícil, eu tenho que aprender a me amar, porque este amor que eu dou para mim, eu dou para o cosmos. Eu me encharco e emito. Lembrem disso. Essa é a lei da física quântica. A partícula me encharca e a onda é emitida para o cosmos. Eu tenho que entender as dificuldades. Ora, o Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições. Jesus nunca mentiu, nem nesta frase. Então nós temos aflições sim. Levante a mão quem não as tem. Todos nós temos, mas nós precisamos entender que as dificuldades não são punições, são oportunidades de aprendizagem, que nos ajudam a reconhecer o que precisamos mudar em nós mesmos. Porque as dificuldades vão surgindo à medida que a gente se distancia da lei de amor. Então, se alguma coisa que me faz andar por um caminho que me traz uma dificuldade, esse caminho é errado. Volte e refaça. Nós precisamos tomar por consciência isso, porque a nossa vontade é soberana. A sua vontade é soberana, a sua mente é um santuário do qual só você possui a chave. Preservá-la das investidas das sombras e abri-la para o sol que possa iluminá-la só depende de você. Não depende do pai, da mãe, do marido, do filho. Não depende. É minha a conexão. Eu faço. Eu me mantenho em conexão com os mentores. Nós precisamos pensar nisso. Eu estou
atravessando uma dificuldade? Estou. Mas essa dificuldade não é a minha vida. Eu sou muito maior que uma doença, que uma perda de um emprego, que uma dificuldade financeira. Eu tenho que estar bem para justamente superar a enfermidade, a perda de emprego, a dificuldade financeira. Nós precisamos disso. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Lembra que eu falei hoje de manhã? A física quântica nos dá muitas possibilidades que estão dentro da nossa lei maior de causa e efeito. Não adianta eu querer morar no Porto. Eu nasci no Brasil. Então eu venho visitar-vos, mas volto para o Brasil. Lá eu tenho uma tarefa. Então nós precisamos trazer a felicidade para perto de nós e não colocarmos em lugares que nós nunca vamos alcançar. Porque como Mandela nos traz essa mensagem, nós somos construtores de nós mesmos. E ele nos diz: eu agradeço a Deus por me permitir que, por maior que seja a luta, eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. É isso que nós temos que introjetar. Eu posso auxiliar, eu posso orientar, eu posso explicar para o meu marido, para a minha esposa, para o meu pai, para o meu filho. Porém, a minha caminhada é minha. Nós temos o roteiro seguro, que é o Evangelho do Cristo. Mas a caminhada é individual. Quando Jesus disse, quem quiser me seguir, tome de sua cruz e siga-me. Ele não disse, lá de fora, deixe de lado, eu carrego para você. Não. Tome de sua cruz e siga-me. Por quê? Porque ele sabia que nós estávamos nesse processo ainda de evolução, que ele também já houvera passado e que nós estamos passando e haveremos de chegar à perfeição dele. Então nós temos que, o quanto antes, tomarmos as rédeas da nossa vida, as rédeas da nossa carruagem, desta existência. Não vamos esperar para outra. Eu tenho pressa. Eu sempre digo que a pressa deve estar aliada ao desperdício de tempo que eu tive em outras vidas. Porque eu quero realmente sair desta encarnação muito mais rica espiritualmente do que eu aqui entrei. Quando você se convencer de que a felicidade é possível e o resultado de sua firme vontade de ser feliz irá mudar seu pensamento na busca de suas próprias oportunidades ou possibilidades, como diz a física quântica. Nós temos um leque, nós fazemos um colapso quântico, nós transformamos aquela possibilidade que poderia ser boa ou não, numa possibilidade boa. E se a gente escolher um caminho errado, volte e tome outro caminho. Nós não sabemos todos os caminhos. Deus nos criou ignorantes das verdades eternas, que por esforço nós vamos buscando. Então eu posso ter um caminho me equivocado e errado. Não vamos amealhar culpas. A culpa nos paralisa. A culpa serve para uma coisa: mostrar o arrependimento. E o arrependimento serve para dizer: ora, fiz isso e estava errado, então vamos fazer de outra maneira. Porque essa mudança estrutural de comportamento mental irá se refletir no corpo físico, porque os pensamentos positivos atraem ondas mentais de energia saudável, gerando saúde e felicidade. E assim, a gente vai compreender que nós tentemos nos lapidar continuadamente, a fim de transformar a pedra bruta que ainda somos no espírito perfeito que queremos ser. Essa é a figura que só nós podemos nos lapidar. Tudo nos acontece para que a gente pegue o cinzel e vá dando essas pequenas intervenções para desabrocharmos aqueles indivíduos que, perfeitos, seremos um dia. Nós precisamos entender que a felicidade que queremos para o mundo deve iniciar dentro de nós mesmos. Aquele indivíduo que já traz essa felicidade, aquele indivíduo que já
sabe que pode ser feliz agora, começa a construir desde já a sua felicidade. E assim, infelizmente, nós encerramos esse maravilhoso seminário com todos vocês para sermos cada vez mais felizes. Muito obrigada.